Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, em pauta hoje no cafezinho a falta de harmonia em uma federação em Pernambuco. Não é isso, Mário? Bom dia. Bom dia. Olha, a federação que foi criada aí para eleger o presidente Lula, ela aqui em Pernambuco, cada um partido que fala em uma linguagem diferente. Vamos lá, começando, a federação é formada pelos partidos PCdoB, PT e PV. A confusão começou quando o PT queria indicar o vice de João Campos no Recife, e aí o PSB não aceitou ninguém do PT e fez um acordo com o PCdoB para que o Vitor, né, fosse o vice de João Campos, ele que era chefe de gabinete dele. Filiado ao partido, já foi tudo premeditado para ele ser o vice. Então, João Campos reúne o PCdoB, oferece a vaga de vice. O PCdoB aceita. Humberto Costa, que é um dos líderes do PT, reclama que o PCdoB não foi fiel, não foi leal. E aí o PCdoB assume a vice de João Campos, do PSB, sem a anuência, digamos assim, do PT e do PV. Passou essa história. O deputado Clodoaldo Magalhães perde o comando do PSB lá em Água Preta, né, Laís? E vai para a família da oposição. Em retaliação, o que é que ele faz? Ele vai para o governo de Raquel Lira. Então o PV vai para o governo de Raquel, em troca aí ao PSB, que faz isso. Então, 3 movimentações que envolvem PT, PCdoB e PV, que mostram que os partidos estão falando uma linguagem totalmente diferente, mostrando que essa história de federação é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes, né, os interesses pessoais ficam acima dos interesses dos partidos e da federação. E isso mexe diretamente com as eleições que a gente vai vivenciar agora, né, Mário? Pois é, né? Por exemplo, aqui em Caruaru, a federação, para você ter uma ideia, ontem mesmo no Recife, o PV ele fez uma movimentação em apoio ao prefeito João Campos. Então, veja que situação. O presidente estadual, o PV do Recife, o presidente estadual do PV declara apoio a Raquel, uma ação que ele está sozinho, praticamente não foi ninguém. O deputado Gilmar, ele que é do PV, ele diz que é uma ação exclusiva do presidente, que ele continua na oposição, ele que é um deputado estadual. Uhum. O PT e o PCdoB estão na oposição a Raquel e só o PV vai. No Recife, o PT queria a vice, quem assume a vice é o PCdoB. Então, assim, está uma confusão, essa federação, que pode gerar problemas no restante do estado. Aqui em Caruaru, por exemplo, a federação, como eu dizia antes, ela está na base de apoio do candidato Zé Queiroz. Né? Aqui, pelo menos, não teve até agora nenhuma dissidência, digamos assim. Então, deve seguir. Mas pode abrir brechas para que uma outra pessoa aí, de repente, que da federação, queira se rebelar e de repente partir, né, para outros rumos nessa eleição, digamos assim. Vamos conferir, inclusive daqui a pouco, às 8h30, eu vou conversar com o deputado Gilmar Júnior, que é do PV, para a gente bater um papo aqui com ele sobre essa história, essa confusão envolvendo a federação e como é que o PV vai se posicionar a partir de agora. E até para entender, né, Mário, como outras pessoas do partido veem toda essa movimentação, né? E se só é mesmo uma decisão do Clodoaldo Magalhães, ou se também mais membros da executiva estadual e do partido estão acompanhando essa história. Né, Laís? Aqui em Pernambuco, uma mudança no governo Raquel, o Zé Pereira, né, que é bastante conhecido aqui, que foi presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru, ele que até hoje era assessor especial da governadora, ele vai para a função de secretário executivo de articulação do governo do estado, da articulação política. Então vamos ver se Pereira consegue melhorar essa articulação política, né, que vem sendo um dos pontos falhos aí do governo Raquel Lira até agora. Inclusive o Gilmar Júnior mandou uma nota à imprensa dizendo que nunca conversou com a governadora, que a conversa dele é zero com a governadora. Então muita gente critica de Raquel fazer política, de não conversar muito com os políticos, né, e Pereira está indo para ver se dá uma quebrada nessa história aí. Por fim, Laís, né, ontem vazou uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF,
Ele tinha um gabinete extraoficial, digamos assim, que estava atuando, né, para promover perseguição aos aliados de Jair Messias Bolsonaro. São mais de 600 gigas de conversa entre assessores, só para os ouvintes terem uma ideia, né, do que aconteceu. Só um trecho da conversa. A continuação da conversa, já no dia 7 de dezembro, foi no grupo integrado pelos dois e Marco Antônio Martins Veiga, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no TSE. Por volta das 5 horas, Talhaferro avisou que na Revista Oeste, que é um YouTube aí que tem uma propaganda, que tem uma linha de direita, né, que defende Bolsonaro e é crítico à esquerda, encontrou apenas publicações, isso é falando da gente, jornalista, viu? Publicações jornalísticas que não estavam falando nada e perguntou o que ele deveria colocar no relatório. Ayrton Vieira respondeu em seguida: use a criatividade, kkkk. E completou: pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Vou dar um jeito, kkkk, responde Tiago Talhaferro. Então, para vocês terem uma ideia, como os juízes estavam tratando as pessoas, né? Mais um pedido: temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. É seu nome, em seguida chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso. Nem que eu crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia. Então, criando fatos, criando notícias para incriminar. Manipulando, né? Manipulando para incriminar as pessoas. A gente sempre falou isso aqui. Esses excessos de autoridade que vão batendo em todo mundo, um dia acabam atingindo você. E o jornalista, né, que tem um nome complicado, que traduzindo é Verdevaldo, né, o Greenwood, é mais ou menos assim a fala dele. Eu vinha comentando agora com Renata, o cara que acabou com a Lava Jato, né, divulgando que era tudo muita armação. Claro, não tira os escândalos de corrupção, mas na articulação que tinha para incriminar Lula e vários integrantes do PT, ele agora escancara o que vinha fazendo o ministro do TSE, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que criou um verdadeiro gabinete do ódio contra as pessoas que ele queria perseguir. Então, mais uma vez, o Glyn mostrando, né, que é um baita de um jornalista. Lamentável, né? Principalmente para a nossa profissão, que já é tão achincalhada, né? Aí vem o povo e só piora a situação. Mário, você fala mais de política dentro do Manhã Cidade, né? Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o deputado Gilmar Júnior, do PV, e também falar mais sobre essa história aí do STF. Tá bom, Mário. Obrigada e até amanhã.